Olá, então. Bom dia a todos. Bem-vindos a mais uma Pocket Live de 20 minutos. Bem-vindos a esse espaço. Hoje eu tenho como convidada a minha querida amiga Lana Mayra, direto da Espanha. Eu sempre coloco meus amigos na fogueira e hoje foi ela que eu chamei para a gente bater esse papo nesse universo de moda, que é um universo que se apresenta sempre desafiador para a gente, né? E o nosso tema de hoje é upcycling e customização, como criar uma nova coleção com menor custo e mais sustentável. E eu trouxe a Lana hoje aqui exatamente porque ela tem todo esse olhar sobre o upcycling e a customização, e ela gentilmente vai compartilhar com a gente a sua visão, um pouco da sua metodologia. Então vão ser insights preciosos durante aí esses 20 minutos. Lana, primeiramente, obrigada por você aceitar o meu convite. Seja bem-vinda. Muito e é um obrigada. prazer ter você aqui. Se você quiser começar se apresentando. Bom, Tati, também agradeço a participação, vou me apresentar então. Bom, meu nome é Lana, eu trabalho com upcycling e, na verdade, eu tenho focado meus estudos na área da sustentabilidade, porque há muito tempo eu via que a minha paixão é a moda, mas que essa falta de ter um embasamento, de ter um cuidado com o meio ambiente, ter um cuidado com quem vai consumir, como vai ser esse descarte, ter uma preocupação geral com o produto, me incomodava bastante. Então, a minha pesquisa não é de hoje, é bastante longa, mas tenho focado meus trabalhos, minha pesquisa no trabalho de upcycling. Atualmente, eu estou com um curso e alguns produtos disponíveis, mas agora eu trouxe umas ideias para compartilhar de como é a minha visão do upcycling dentro da indústria da moda aqui com vocês. Então, já vou começar, porque 20 minutinhos é bem curto. Mas a gente passar não tem problema, tá? Sinta-se em casa, a gente está num café virtual. Maravilhoso. Bom, então eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar falar com bastante objetividade, até para se a gente tiver algumas dúvidas no final, ou tentar esclarecer alguma coisa, ou tentar trabalhar algum ponto em específico, aí a gente guarda esse tempo extra, o tempo de estourar. Maravilha. Legal. Bom, então, primeiro, eu acho que é um momento muito interessante para a gente começar a trabalhar esses conceitos, mesmo que você nunca tenha pensado nisso, mesmo que pareça ou soa custos para você, mas eu vou mostrar que sabendo planejar, sabendo olhar com cuidado, isso, claro, qualquer ação que a gente faz na vida precisa de um investimento inicial, mas ele pode ter um retorno e um aproveitamento de um material que você já tinha investido e ele está parado, que pode ser muito mais beneficial do que visto como um custo. E, né, quando a gente se preocupa, quando está passando por uma crise, realmente a gente tenta evitar qualquer custo a qualquer custo. Mas eu acho que são técnicas e são qualidades que a gente precisa realmente ter um olhar com um pouco mais de cuidado, um pouco mais análise, para você ver como é valioso o trabalho de upcycling e customização, principalmente para quem já tem produto, para quem já tem um estoque, para quem já tem o tecido, mesmo que não seja a peça pronta. Então, eu só quis trazer o cenário que a gente está hoje em dia, né, os desafios que a gente tem hoje em dia. Na verdade, não é hoje em dia, mas com a pandemia potencializou muito. Então, sim, que a gente sempre tem a necessidade de gerar venda, senão não é uma empresa, né? Se a gente não tem uma venda, a gente não tem lucro, a gente não pode se considerar uma empresa. Todo mundo quer produzir algo novo, porque a gente sabe que o cliente, consumidor, ele está sempre esperando que você traga novidades. Então, ele não entende o background, né, a parte, o backstage, na realidade, de uma empresa. Então, ele não entende todo o investimento de tempo, pesquisa, desenvolvimento, investimento de material e tudo mais. Mas ele espera que, de tanto em tanto tempo, dependendo do seu formato de empresa, você apresente uma coleção nova, um produto novo, ou até uma linha, que seja algo novo.
Então, a gente sente essa pressão. E aí, Lana, até já te complementando, esses desafios, a questão do estoque parado foi uma questão que a gente conversou, assim, dentro do próprio núcleo, muito essa questão, né? Hoje, até por conta do cenário que a gente está vivendo, algumas matérias-primas, alguns insumos não chegaram para a ponta, que é a indústria da matéria-prima, ou ficaram muito caras, enfim. Tivemos esse problema de abastecimento, então muitas empresas tiveram que revisitar os seus estoques, exatamente para fazer essa reengenharia para lançamentos de novos produtos ou novidades, né? E aí eu acho que é onde o design, o upcycling como processo vem como uma solução para essa história, né? Nossa, eu achei interessante, porque, como eu disse, né, o meu trabalho está muito focado no upcycling, na reutilização de material. Então, eu sei que, por exemplo, empresas que produzem cordão, sabe cadarço, aquele fio de sisal, barbante, é esse o nome. Barbante. Barbante. Que ele já é falar atacador, que no calçado a gente é atacador também. Ah, maravilha! Mas eles não conseguem mais produzir, porque esse é um material que ele é feito a partir da reutilização de material de descarte, e como não houve descarte, porque todo o consumo caiu, até o barbante, ele deixou de ser fabricado. Sim. Então, até esse tipo de material... papelão, né? Coisas que a gente fala, papelão, que embala as coisas. Faltou papelão. Eu lembro que eu me mudei de casa há mais ou menos, 7 meses, né? E quando eu fui comprar caixas para mudança, em uma semana tinha um preço, na semana seguinte tinha aumentado quase 40% o valor da caixa, por conta exatamente dessa falta de insumo. Como impactou em tudo, né? A questão do... E quando a gente olha para isso, os produtos, né, de consumo vão embalados, né? E esse preço é repassado, né? Então, impacta em toda a cadeia, né? É um impacto em toda a cadeia. Nossa, com certeza. Nem tinha pensado. Bom, mas então, como a gente sabe que a falta de matéria-prima já é um caso sério, e a gente sabe que, às vezes, o que a gente vai encontrar depois de um período desse não necessariamente é o que a gente quer encontrar de matéria-prima para a gente trabalhar, então nada melhor do que a gente reolhar para o nosso próprio estoque. Porque daí lá a gente sabe que a gente tem um material que a gente gostaria de trabalhar com ele, né? Então, todos esses pontos levam a gente para trabalhar, ou rever o nosso estoque, rever o material que a gente já tem. Então, a gente pode conseguir, a gente consegue desenvolver algo novo, um material novo, um produto novo, com o que a gente já tem. Porque ainda existe uma mentalidade muito, mas essa cor, ou essa textura, ou esse efeito, é muito da coleção passada. Existem maneiras da gente retrabalhar algum material, ou trabalhar com ele junto com outro material, ou trabalhar ele de uma outra forma, ou com outra peça, que a gente consiga descaracterizar, às vezes, uma característica que ficou muito marcada de uma coleção. Mas, realmente, isso tudo precisa de bastante estudo, um olhar bastante delicado para o que você tem, né, dentro da sua empresa. É quase fazer uma curadoria dos seus estoques, né? E fazer um entendimento de como você vai transformar. É o que nós estávamos falando, acho que foi com a Júlia, né? Quando a gente olha para as tendências, né? Não é você reproduzir sem ter um pensamento estratégico em cima disso, né? Vou fazer um produto, vou reaproveitar uma matéria-prima. Não, precisa existir um pensamento estratégico em cima dessa história, né? Com certeza, com certeza. E eles são muito valiosos. Pode parecer às vezes que não, mas eles são. Muito legal, vamos lá. Bom, então, como eu disse, essa minha linha de raciocínio, eu vou trazer algumas soluções e mais ou menos uma ordem de como seria um raciocínio para a gente colocar isso em prática, né? Então, primeiro, coisas que eu acho que podem ajudar muito no momento que a gente está atual. Focar numa produção e no consumo local.
Por quê? Primeira coisa que a gente pode pensar a gente consegue ter um gasto de logística muito menor. Então, a gente sabe que, às vezes, tem uma matéria-prima que ela é super especial, que é um revendedor que você já conhece, que ele tem já um preço bacana para você, mas ele é do outro lado do Brasil. Às vezes, no momento atual, vale a pena, tipo, não, tudo bem, vou trabalhar com o que eu tenho, e às vezes eu só preciso de um acabamento, um zíper ou algo mais, só para a gente finalizar um produto. Tenta focar em conhecer quem está na sua cidade, no seu bairro, na sua região, porque esse tipo de pessoa também está precisando de um apoio, né? Da mesma forma que as confecções menores devem estar sofrendo muito mais com tudo que a gente está passando pela pandemia. Então, se a gente conseguir localmente se apoiar, a gente consegue, tipo, localmente se levantar junto também. Porque todo mundo vai tentar agora desenvolver e gerar venda. Então, pensar, às vezes, até em parceria com produtores ou até com marcas que sejam similares, para vocês construírem, às vezes, um produto que seja casado, um produto que forme uma coleção com essas parcerias. Eu acho isso uma ideia precioso esse. Ai, que bom. Eu acho realmente que produção e consumo local vai ajudar muito nesse momento. Sim. Ontem nós estávamos conversando, eu e a Alexandra Gralho, que inclusive é uma amiga em comum de nós, né? Sim. Que nós fazemos parte de um grupo de mulheres empreendedoras. E a Lê, nossa expertise de moda também, de negócios de moda, trouxe exatamente essa mesma visão. Quando a gente fala localmente, a gente percebe que existem muitas marcas pequenas surgindo, né, de slow fashion, com uma produção completamente diferente, e que hoje elas são pequenas, né, mas amanhã elas podem ser uma marca grande, né? Então, a gente falou também o quanto é difícil, às vezes, por uma marca que é pequena, conseguir um fornecedor de grande porte, porque geralmente esse fornecedor ele precisa de um grande volume, e óbvio que ele vai dar atenção para as grandes marcas que estão ali, né, full time com ele, e esse pequeno produtor acaba indo para o final da fila, né? Por mais que ele queira, por mais que exista a possibilidade dentro de uma grande indústria de matéria-prima, né, fornecer para o pequeno, a gente entende que existe uma sistematização, uma priorização, né? Porque é um parque fabril gigantesco que precisa de volume para operar. Claro. E quando pequenos produtores, pequenas marcas aparecem, né, eles precisam de uma operação, obviamente, diferente, né, para conseguir serem atendidos. Então, quando você tem, assim, esse apoio local, né, tanto de consumo como de produção, de se autoajudarem, com certeza você resolve esse problema, né? Então, por isso que eu falei que é uma dica, assim, valiosíssima e de apoio para os pequenos, para as marcas que são pequenas e que conseguem operar num processo de slow fashion, numa metodologia de upcycling e assim por diante. Com certeza, você falou, na verdade, uma parte que é muito chave. Essas empresas grandes, elas precisam de volume porque, às vezes, ela tem um maquinário ou tem uma equipe que ele precisa mudar toda uma estrutura para conseguir atender aquele pedido, por isso que ele precisa de um número muito grande. E esses tipos de parceria com empresas menores, para eles conseguirem ajustar e às vezes responder de uma forma muito rápida, às vezes uma parceria que é pontual, uma parceria que é mais, sabe, específica, às vezes vocês conseguem fazer uma ação muito mais rápida e conseguem já movimentar um caixa, movimentar a sua marca de uma maneira que às vezes com uma outra empresa, com alguma parceria muito grande, você não conseguiria responder no mesmo tempo. Sim, eu até falo que as grandes marcas, a grande indústria, ela é um transatlântico, né? Para ela se movimentar, demanda tempo, porque ela tem uma grande estrutura para operar, né? E os pequenos não, os pequenos têm uma flexibilidade muito maior, né? E então é mais fácil para conseguir fazer essas coisas, até de inovar é mais fácil em alguns momentos. Maravilhoso, eu amei a comparação. É um transatlântico. Um cliente meu que falava isso, nós somos um transatlântico. Eu falei, verdade, não dá para dar um cavalo de pau num transatlântico, né? Você precisa
de estratégia, tem toda uma movimentação para você mudar a poucos graus, assim, né, da história. Então, requer muito mais energia, na realidade. Não, exatamente por isso a gente sabe que empresas muito grandes, às vezes, têm um respaldo muito grande, então elas, às vezes, sofrem um pouco menos com essas variações do mercado e tudo mais. Então, tem que focar qual é o valor de você ser mais ágil. Então, vamos tentar ser rápido. Exatamente, isso é maravilhoso, é isso aí. Tem vantagem de ser pequeno. Claro. Bom, e além disso, eu acho muito importante a gente tentar agregar valor de alguma forma. Então, parcerias, eu acho que você agrega valor para a sua marca, principalmente conceitualmente, porque você traz toda a história de um outro mercado ou uma outra marca para o seu produto. Às vezes você carrega um pouco mais de tradição e você traz uma parceria com uma empresa mais jovem, você pode trazer um ar mais fresh, né, para os seus produtos. Então, eu sempre acho interessante você pensar em como eu posso agregar valor, não necessariamente investimento, precisa ser sempre uma troca. E os dois pontos que a gente vai conversar bastante, que é a customização e o upcycling, que é a gente trazer esse beneficiamento, essa carga extra, porque a gente tem parado para conseguir fazer movimentar a nossa própria marca. Vou passar aqui. Bom, então a primeira parte, a primeira etapa que a gente precisa fazer para conseguir colocar isso em prática é fazer uma análise do que a gente tem, né? Então, como a gente já tinha comentado, isso precisa ter bastante cuidado. Até acho super interessante quando você tem uma estrutura um pouco menor, porque se você conseguir fazer essa análise com a própria costureira, modelista, sua equipe de produção, sua estilista, junto, pode ter certeza que vai ser muito mais rico, porque cada pessoa tem uma visão diferente daqueles produtos. Então, você vai categorizar o que você tem. Então, qual é o estado daquilo? É uma coleção só do ano passado para esse ano. Então, provavelmente é uma coleção que ela está num ótimo estado, né? Porque faz pouco tempo de produção. Mas, ou é uma coleção, ou você tem um estoque parado já de muito mais tempo. Então, tentar separar por grupos. Essa coleção, ela já está parada há muito tempo. Então, pode ser que tenha passado por um desgaste, pode ser que a cor do tecido tenha passado por um desbotado. Então, tem que separar esses dois grupos primeiro. O estado, o que está bem novo e o que está já com algum desgaste, mesmo que seja do armazenamento. Sim. E, Lana, aqui vale, essa visão vale tanto para quem fabrica matéria-prima, né? Eu consigo enxergar que essa metodologia funciona tanto para o que... Daqui a pouco vai até um certo ponto, mas para quem fabrica matéria-prima, e para quem fabrica produto final acabado. E eu acho assim, para quem produz, para quem tem produto final acabado, vale para duas máximas. Para quem tem matéria-prima parada no estoque e produto final acabado também parado no estoque. As duas coisas. Perfeito, maravilhoso. Acabo tendo sempre uma visão muito mais para quem já tem muito da roupa, mas eu acho perfeita a sua colocação. Eu só estou colocando isso porque se eu for numa marca hoje de confecção ou até de calçado, eu tenho essas duas realidades da minha marca, né? Eu tenho matéria-prima parada, né? E tem produto parado também. E o que você falou da questão de ação do tempo... Ilhós sofre ação do tempo se não tiver um bom acabamento. Quem usa o laminado sintético, dependendo do laminado, ele sofre hidrólise, o PU descasca, né? Isso é normal, todo mundo. Quem não tem uma bolsa de PU descascada no armário, né? Ou um forro de sapato descascado no armário, quem nunca, né? Então, o laminado sintético é uma coisa que sofre hidrólise, com o tempo ele começa a descascar, ele é um processo inerente do produto que ele desidrata e começa a descascar. Ilhós sofre ação do tempo, se tiver umidade, daqui a pouco no teu estoque, o mínimo de umidade, aquela ferragem, zíper, ilhós, passante, pode exatamente começar a enferrujar, né? Então tem que realmente ver o estado
dessa roupa. Daqui a pouco, 4 coleções passadas, amarelou o tecido, né? Imagina 4 anos algo parado, 3, 2 anos algo parado no estoque, né? Acontece. Exato, perfeito. Então, e separando o que você tem de produto que está ainda novo, recém-comprado ou recém-feito, e esses que você precisa ter um olhar mais cuidadoso por conta do material. Essa é a primeira separação. Aí depois a gente separaria por quantidades. Então, estoque que a gente tem parado que não vendeu, ou você nem botou na produção como material novo, né, que está no rolo ou no pacote. Então, dividindo para você entender, primeiro, o que tipo de material você tem, qual a quantidade de material que você tem, e essa análise, falando, se você conseguir fazer junto com a sua equipe ela vai conseguir ter uma visão, tipo, não, tudo bem, a gente tem uma quantidade X de tal material, a gente conseguiria desenvolver um produto que usa esse material, que às vezes ele não é muito abundante de tamanho, mas ele é abundante, ele está muito bom de qualidade, por exemplo. Então, cada um desses profissionais, ele tem uma visão diferente do desenvolvimento do produto. Eu acho super válido fazer esse tipo de análise quando você tiver esses pacotes, tipo, não, eu tenho tanto desse material, eu tenho tanto desse. Vamos planejar o que a gente vai fazer junto, ver com toda a equipe, porque a gente consegue desenvolver até combinações de materiais com o olhar desses profissionais, que às vezes quando fica só no desenvolvimento de coleção, a gente não tem ideia, porque às vezes a gente não sabe nem se um tecido consegue ir com o outro, ou às vezes realmente só não parou para pensar. Porque daqui a pouco você vai fazer realmente um patchwork de materiais com espessuras distintas, materiais com estruturas distintas, né? Então, com certeza, a tua pespontadeira, a tua costureira, com propriedade, vai conseguir falar assim, sim, conseguimos costurar as duas coisas ao mesmo tempo, né? Ou montar uma bolsa, montar um sapato, fazer uma roupa, né? Você ter o olhar da produção em cima das matérias, né? Muito importante, cada um na sua expertise, colaborando com um novo processo. Perfeito. Bom, então... Legal. Vamos começar com umas ideias. Então, primeira possibilidade é a parte de customização. Eu coloquei a customização antes do upcycling, a gente vai falar dos dois, mas a customização, no meu ponto de vista, ele é um processo que ele não é extremo, no sentido que a gente vai reconhecer ainda o produto inicial. Então, nesse caso, falando de peças prontas, então você consegue trazer valor para aquilo, mas você conseguir ainda identificar o produto inicial, né? Por exemplo, você tem uma coleção de blusas que está parada, você faz um trabalho ou de estamparia ou de bordado, então ele continua sendo uma blusa, ou mesmo alguma customização. Lana, que insight rico isso. Que insight precioso esse que você trouxe, trazer esse olhar para um produto que está parado no estoque, daqui a pouco é o produto mais bate-caixa, mas que ficou parado ali. E aí você agrega valor de marca, né? Trabalhando com um ilustrador, um artista, um artesão que vai fazer um bordado, uma aplicação, uma pintura, e transformar aquele produto que era, daqui a pouco, tão básico em um produto único, exclusivo da marca e precioso, né? Nossa, essa sua dica foi preciosa. Sim, então eu já volto a pensar, né? Às vezes, voltando para aquela ideia que a gente falou no começo, essa parceria com alguém local, né? Então a gente pensa, tá todo mundo um pouco mais instável nessa época. Imagina um artesão, alguém que pinta ou borda ou alguma coisa similar. Essa pessoa, se não existir necessidade, ele vai estar com também o trabalho dele bastante parado. Se você fizer a parceria com esse tipo de profissional, você consegue, né, fazer essa pessoa voltar a se movimentar profissionalmente e ainda agregar um valor maravilhoso na sua peça. Isso traz também um trabalho social para a sua empresa. É o outro valor ainda, não é só... Sim.
um trabalho de... Não, você consegue fazer com que a tua ação seja de dentro para fora. Obviamente, você vai estar lá resolvendo uma história tua, interna, da tua produção, mas também impactando a sociedade, agregando valor para a sua marca, com um movimento que, em vez de você daqui a pouco copiar o último lançamento da marca mais legal, você olha para dentro, faz um trabalho de autoconhecimento e lança algo único, novo e exclusivo, a partir da tua história. É muito precioso, gente, é demais. Eu acho realmente também acaba a gente solucionando vários problemas, mas vamos dar um exemplo. Então, eu tenho um exemplo da Lululemon que eu acho maravilhoso. Na verdade, eles estão com duas linhas de trabalho em paralelo. Uma é vender roupas pré-amadas, eles chamam de... Adorei o nome isso. Eu achei maravilhoso também. Então, quando a gente falou, né, da gente analisar o nosso estoque parado, essas peças que às vezes estão um pouco mais danificadas do tempo, é o mesmo caso de analisar essas roupas pré-amadas. Então, né, como nas fotos que estão aqui no slide, a gente está falando de moletom, peças de malha. Às vezes o punho ele está já um pouco esgarçado. Então, às vezes é um trabalho muito pontual. A gente troca um punho. Então, mesmo aquele estoque que estava parado, que já está um pouco danificado, vê se você consegue fazer uma troca pontual, como trocar um punho, trocar alguma coisa só, o ilhós que deu uma enferrujada. Se você conseguir fazer uma troca pontual, você já tem um produto novo, né? Sim. E ainda essa história das roupas pré-amadas, elas ainda trazem a circularidade para a marca, mas isso, a princípio, eu estou trazendo só como ideia. Eu acho que, a princípio, a gente precisa realmente focar no que a gente tem de material parado, mas já fica como uma ideia para o futuro, de você abrir as portas da sua empresa para receber novamente as peças que você vendeu e pensar numa forma de retrabalhar essas peças de uma forma que você consegue colocar no mercado novamente e dar uma nova vida para isso. Já acho maravilhoso. Sim, mas eu acho que é um segundo passo. Fica como uma dica. Vamos aos poucos. Isso. Mas a segunda forma que a Lululemon também está trabalhando é com o tingimento de baixo impacto ambiental. Então, uma coisa que a gente pode pensar também é analisar que tipo de material que a gente tem parado. Se for um material que a gente sabe que consegue fazer um tingimento depois que a peça está pronta, ou mesmo quando está com o material ainda, né, virgem, às vezes a gente consegue fazer um beneficiamento nesse material ou nessa peça com tingimento e ainda trazer muito mais valor. Então, né, parece muito simples pensar e trabalhar o tie-dye, porque, nossa, explodiu de tendência desde a pandemia. E eles estão fazendo um trabalho de tie-dye que está sendo super consumido agora e ainda está trabalhando um tipo de tingimento que ele não tem um impacto no ambiente. Também acho que, às vezes, se você não encontrar esse tipo de tingimento localmente, às vezes é um momento para você guardar essa ideia para um futuro, mas só de você parar para pensar que você consegue trazer um beneficiamento para essa peça de uma maneira local ou com baixo custo, eu já acho que já fica uma dica maravilhosa. Sim, e eu acho que traz uma outra coisa também, Lana, que é você pegar algo que está super na tendência, né? Que tá todo mundo fazendo na realidade, fazendo mais do mesmo, porém, esse tingimento orgânico deixa de ser mais do mesmo e ele agrega muito mais valor de marca e ele entrega algo bem diferente do que o tie-dye que você encontra no fast fashion, né? Então, a gente começa a navegar na seara da tendência, né? Que a gente está falando de tie-dye, porém num processo completamente diferente, né? Um processo sustentável, que vai agregar valor à marca, que vai ter um impacto ambiental e social. Então, é muito mais... E um impacto econômico, porque isso volta para a empresa também. Com certeza. Então, eu acho que é muito bacana. Eu acho maravilhoso. Legal. Até quem se interessa, eu super recomendo que vá atrás, porque eu vejo, da mesma forma que esse boom do tie-dye explodiu, as pessoas que trabalham com tingimento, não só tie-dye, como aquela técnica japonesa, não lembro. Shiburi. Isso, Shiburi.
Exato. Então, profissionais que trabalham com ambas as técnicas, eles estão já adaptando para esse tipo de tingimento com produtos naturais que não tragam qualquer produto químico que seja maleficente para o meio ambiente. Então, vale a pena dar uma olhada se isso parece interessante, porque tem muita gente fazendo isso, prestando esse tipo de serviço. Muito legal. Bom, aí agora vamos falar do upcycling. Então, o upcycling, eu acho que ele é muito valioso para quando você precisa de alguma mudança muito drástica. Então, por exemplo, que nem a gente falou, quando você vê que eu preciso de uma mudança um pouco maior, ou porque você acha que aquele produto já não te representa mais, né? Talvez seja aquele estoque que ficou parado por muito mais tempo, e aí a sua marca mudou, ela não é mais aquilo que era naquele estoque parado. Então, você não consegue, com algum ajuste pequeno, colocar ela na mesma marca que é hoje em dia. Então, aí você precisa repaginar esse produto para ele fazer sentido no que você tem hoje em dia, né? Sim. Ou quando ele está muito danificado, ou até quando você acha que você não tem formas de fazer alguma solução menor, como a customização, para trazer ele como um produto novo. Então, por conta desses pontos, eu acho que a gente precisa começar a rever o trabalho do upcycling para colocar ele em ação, porque tem muita coisa que ainda é valiosa, mesmo que não faça sentido do jeito que é com a sua marca. Sim, sim. E não podem continuar ali com isso veio um pouco do assunto da nossa live, né, Lana? Que eram as roupas de bebês, né, de 40 anos atrás, que estão super datadas, porém elas vão continuar existindo por mais 30 anos, ninguém vai usar, mas como que a gente pode ressignificar, né, essa história? Totalmente. Aí sim, uma mudança, é uma desconstrução drástica de produto, né? Perfeito, exatamente. Nesse caso, a gente está fazendo um trabalho muito mais pessoal, mas, né, por isso que eu trago, como empresa, às vezes a gente precisa pensar na linguagem, né, no que a empresa quer oferecer hoje em dia. Mas aqui eu já vou deixar uns exemplos para vocês. Na realidade, eu ia trazer uma outra foto, acabei de ver que eu só estou com as fotos da parceria que a Miu Miu fez com a Levis, eu queria ter trazido uma peça que a Miu Miu fez com o trabalho vintage deles, mas não está aqui, mas eles têm bastante isso. E então, o que eles fizeram? Eles reviram o trabalho de upcycling deles, eles reviram o estoque deles de peças vintages, que é exatamente isso, eles estão extremamente datadas, com aquela cara daquela época, e eles fizeram um trabalho de remodelagem e bordado, e se tornaram vestidos que estão sendo usados até em eventos de premiação hoje em dia, estão sendo muito usados. Lógico, são peças super exclusivas, são peças super especiais, mas acho que a gente pode usar essa ideia para adaptar para o nosso mercado, né? Para o nosso produto. O que interessa para a gente é o pensamento, né? Perfeito, exatamente. E essas fotos que estão aqui é a parceria que eles fizeram com a Levis. Então, né, na verdade, eu falei muito sobre parcerias entre empresas menores, aí eles são duas empresas bastante grandes, né? Mas esse tipo de parceria eu acho que vai se tornar cada vez mais comum, e se vai se tornar comum, eu acho extremamente válido a gente pensar em como melhorar a nossa comunidade local, porque eu acho que se um cresce, depois quem está em volta cresce junto com a gente. Junto, com certeza. E eu acho muito bacana, porque aí você consegue ver a característica das duas marcas. Eu acho que nem sempre é muito fácil. A preciosidade do denim da Levis e toda a parte romântica da Miu Miu, que são essas flores delicadas, essa própria identidade dos bordados, é muito Miu Miu nesse contorno preto que constrói essas flores, é lindo isso. Sim, sim, também achei que ficou muito incrível conseguir colocar a ideia das duas marcas juntos e funcionar, né? A princípio você fala, ai meu Deus, são muito distintas. Ficou maravilhoso. Sim, dois universos que coexistem ao mesmo tempo. Lindo, lindo.
E outro exemplo que eu queria trazer é da Timberland. Na verdade, eles estão fazendo um trabalho muito mais focado atualmente com o consumo circular, mas é sempre pensar nisso. Ah, tá, tudo bem, a gente tem um estoque de barraca. Eles têm agora um tratamento, tem sapatos que tem como uma capa, um acabamento com tecidos de barraca. Então, você está trazendo o beneficiamento da impermeabilidade da barraca para um sapato calçado. longo. Exato. Sim. Muito então, legal. Às vezes, até quando você estuda melhor o material que você tem, você consegue até brincar com esse tipo de beneficiamento, traz a qualidade de um produto para um outro. Você traz de um segmento que não tem nada a ver com a tua história, ou que faz parte ali do universo desse consumidor, porque a Timberland tem casaco, barraca, tênis, né? Tem uma gama de produtos gigantesca, mas consegue trazer de um universo que é quase nada a ver para uma outra história, né? E tem realmente esse olhar de reaproveitamento. Você sabe que, atendendo durante muito tempo a indústria de tecido, algumas indústrias atendem mais de um segmento, ela não é só focada em calçado ou só focada em decoração. Às vezes, na tecelagem atende o decor, atende o vestuário e atende o calçado. Tem uma empresa que eu atendi dentro do projeto do Inspira Mais, que ela fazia automobilístico, confecção e calçado. E muitas tecnologias do automobilístico, né, a gente trouxe para materiais do carro, do carro a gente trouxe para os materiais do calçado. Então, você consegue fazer esse intercâmbio de técnicas, intercâmbio de materiais, intercâmbio de processos, né, que é muito bacana. E trazer a inovação, né, como a Timberland fez aqui na hora que se apresentou. Nossa, maravilhoso. Realmente nem imaginei que áreas extremamente distintas. Maravilhoso, Sim, é exatamente por aí. É muito bacana, é muito legal isso. E eu só trouxe agora também mais 2 casos. Eu acho bastante conceitual o que a gente tem da Puma, mas eu acho que a gente precisa primeiro começar a pensar fora da caixa, né? Que eu acho que já está ficando clichê essa expressão. Mas é válida. Exato. Eu acho que a gente primeiro precisa começar a rever aquele material, como da mesma forma que você falou, misturar materiais de uma área para outra área, né? Eles estão misturando um material que é super resistente, que é a luva, para fazer uma jaqueta. Gente, essa jaqueta, aquelas de motoqueiro, deve ser quase igual, não? Sim, é que eu sei que existe toda uma estrutura de metal por dentro para proteger por conta de queda, mas se for pensar só em material, eu acho que essa jaqueta é tão resistente, robusta, sim. Exato. Legal. É criativo. E tem a Labutin também, que com esses acabamentos todos em jeans. Então, na bota de trás, eu não sei se dá para ver direito, mas dá para ver uma parte de um bolso. Sim. Então, você vê que ele não perde a característica do próprio produto, né? Lógico, sempre o solado vermelho, mas ele traz esse beneficiamento de parcerias. Eu acho que isso é muito importante, você entender os seus limites de marca, né? O que você quer passar de ideia, de produto, e trazer essa parceria para agregar valor de verdade. Né? Sim, e parcerias que vêm de encontro com seus valores, né? Que isso é o mais legal. Exato, perfeito. É isso. Então, só uns dados a mais, tomar sempre muito cuidado em como você vai divulgar esses produtos e como que você está como você está beneficiando ele. Então, a princípio de tudo, conversa muito com a sua equipe de criação, desenvolvimento e produção, antes de falar com a equipe de marketing, porque uma das coisas que tem acontecido muito, que é o famoso greenwash, que as pessoas estão falando que tudo é sustentável e, na realidade, precisa ser vendido com muita consciência e muita clareza para o consumidor, porque se você recebe esse tipo de comentário, pode manchar bastante o nome da sua empresa e de uma maneira que, às vezes, foi um pouco naive, um pouco sem pensar nas consequências. Então, sempre divulgar da forma mais clara possível o que você está fazendo.
E pensar na sustentabilidade vai ser extremamente bom para a empresa. Pode, como eu falei no começo, pode parecer um investimento de dinheiro, desenvolver uma coleção a partir do que você tem, ou fazer uma parceria com algum artesão, uma bordadeira, mas pode ter certeza que você sabendo divulgar isso da maneira correta, vai trazer um valor para a sua empresa que eu estou achando inestimável para os próximos anos, pelo que eu estou vendo de movimentação de todas as empresas. Acho que é isso. Ai, Lana, que demais. Obrigado. Eu acho que os insights preciosos que você trouxe, principalmente a questão de estratégia de marca, e eu acho que o upcycling, ele não vou falar upcycling, mas a questão da sustentabilidade, né? Quando a gente leva esse tema para dentro das marcas, parece que é uma realidade distante, ou é só eu pegar uma matéria-prima que passou por um processo de reciclagem, aí eu vou aplicar isso dentro de um produto, beleza, já sou sustentável, né? É muito além do que isso, né? Então, e o upcycling e a customização, acho que mais a customização até, é uma realidade muito próxima através dessa metodologia que você acabou de apresentar para a gente, né? Você tem que realmente fazer um trabalho de olhar para dentro da sua marca, né? Você consegue agregar valor de marca e eu acho que a gente volta de novo para a primeira conversa que nós tivemos na terça-feira, quando começaram as lives, né? Que é pensar em branding, pensar em posicionamento, pensar em valor de marca. Eu percebo que muitas marcas falam de sustentabilidade, mas não tem nem isso dentro do seu valor, né? Dentro do seu valor de marca. Querem trabalhar a sustentabilidade, porque agora todo mundo está falando, então agora vamos comprar aí uns materiais sustentáveis, uns materiais feitos aí de fio de pet, fazer uns produtos, e é isso aí. Não, não é isso, né? O consumidor hoje tem uma outra compreensão. E sustentabilidade não é só produto, né? Tem todo o impacto social, tem todo o impacto econômico, e que daqui a pouco, num processo de customização, como você acabou de apresentar, você consegue atingir esses 3 pontos de uma forma que tira o fantasma do custo, né? Porque muitas empresas pensam que isso é um custo, muito pelo contrário. Você está reaproveitando toda uma história que você já pagou e que está parada no teu estoque, né? Eu sempre falo que matéria-prima parada, produto parado, é dinheiro parado no estoque. Exato, é o mais caro que você gastou. É o mais caro. Você gastou e não usou e continua comprando, né? Então, como transformar isso, reinvestir, né? Como resgatar o teu investimento de produto e matéria-prima parada? Então, olha para os seus estoques. Que trabalho você pode fazer em cima disso, né? Então, achei maravilhoso o teu insight sobre isso e foi um insight precioso, acho, principalmente para as marcas pequenas que podem e tem uma flexibilidade muito maior para fazer esse exercício dentro da própria marca, né? Exato, perfeito. Eu fiquei muito feliz com o convite, eu realmente acho que é muito precioso, espero ter ajudado muita gente. Muito, muito, muito. Essa live vai ficar disponível no meu canal do YouTube. Se quem quiser seguir a Lana Mayra, essa live também vai estar disponível no canal do Instagram dela. Vou deixar lá no meu Instagram também, que é o @TatianaSouza_oficial. E, Lana, muitíssimo obrigada. Foi um prazer te receber, uma amiga querida, e compartilhar todo esse seu conhecimento aqui com a gente. Obrigada, um super beijo e até a próxima. Obrigada, tchau.